Dia 25 de janeiro agora foi aniversário de São Paulo. E também foi aniversário, e ninguém lembrou disso, ninguém comentou na grande mídia, foi o aniversário do maior nome internacional da música brasileira em todos os tempos, Tom Jobim. A respeito dele que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa um pouco nesse papo aqui, porque eu tenho um produto espetacular para mostrar para você e é uma novidade muito recente que acabou de chegar no Brasil. É esse fone aqui da Edifier, o W600BT, que é um fone Bluetooth que tem um equilíbrio perfeito, pelo menos para mim, que adora tanto graves, médios e agudos de uma maneira muito equilibrada e bem distribuída. Esse fone aqui, ele tem 30 horas de autonomia, né? Você sabe, é um fone Bluetooth. E você pode carregá-lo para onde você quiser. E justamente por ele ser Bluetooth, você pode ligar esse fone onde você quiser. No celular, no seu equipamento de som, na TV, no computador, onde você preferir e onde você se sentir mais confortável para ouvir a música que você tanto adora. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, quando eu falo para vocês que a gente tem uma péssima relação com a memória cultural do Brasil, ficou exemplificado dias atrás, na data de 25 de janeiro, todo mundo, aniversário de São Paulo, vamos viajar, vamos pra praia. Cara, ninguém na grande mídia falou que essa data marca também o nascimento do maior nome da música brasileira em todos os tempos, em escala internacional, Tom Jobim. Antes de eu entrar nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, de outro também grande nome da música brasileira. E a própria história do Tom Jobim é algo que tinha que ser estudado nas escolas. O cara que levou a música brasileira para o exterior numa proporção absurda. E aí toda vez que eu vejo esse monte de pseudo-cantoras aí, esses Zé Manés, aí fui fazer show em Portugal, tenho carreira internacional. Carreira internacional quem tem foi o Tom Jobim, meu amigo. Tá? Que é conhecido no mundo inteiro, nos mais longínquos rincões do planeta, cara. E sabe o que é a coisa maluca? É que poderia não ter surgido um artista do porte do Tom Jobim, cara. Porque é aquela coisa do acaso. O acaso está sempre trabalhando a favor de quem realmente vai ter alguma coisa para oferecer na vida. O caso do Tom Jobim é exemplar disso, cara. Porque foi o padrasto do Tom Jobim que mais incentivou o garoto a se envolver com música. Né? O Tom Jobim ficou órfão de pai com 8 anos de idade. E aí foi o padrasto que falou, não, garoto, você tem que mexer com música. Foi lá, comprou um violão. O Tom Jobim, como todo mundo sempre fez, faz e vai fazer, né? Nem fosse todo mundo. Começa sempre pelo violão. E aí a mãe do Tom Jobim viu que ele estava se desenvolvendo em música e alugou um piano na época. E aí o garoto, evidentemente, passou a mergulhar em cima dos instrumentos, com uma dedicação que era acima do normal. O
padrasto e a mãe dele perceberam isso. Isso foi perceptível. Inclusive, não passou despercebido por parte dos professores de música que o Tom Jobim teve. Principalmente uma professora em especial, infelizmente eu não encontrei foto dela para mostrar aqui para vocês, mas foi a professora Lúcia Branco, que foi a mesma professora do Nelson Freire, do Arthur Moreira Lima e do Luiz Essa. E foi a professora, a dona Lúcia Branco, que sacou, cara, que naquele garoto havia uma vocação para compositor que estava escondida ali. E tanto isso é verdade, cara, que teve uma situação em que a professora passou para o Tom, né, adolescente, um exercício para ele fazer. Nós estamos falando em 1947. Que a partir desse exercício, o jovem Tom Jobim compôs um tema chamado Valsa Sentimental. E que quando você ouve essa música hoje, né, aproveita aí, tenta achar isso na internet. Você percebe que nessa música está explícita a bagagem que o Tom tinha na época por ele ter estudado os compositores eruditos. Aliás, tem uma história, lembrei de uma história muito legal a respeito dessa música, a Valsa Sentimental. O Tom, ele dizia que essa música, ela jamais deixaria de ser instrumental. E sabe-se lá por quê, em 1983, ele mostrou essa música para o Chico Buarque. E o Chico ficou tão maravilhado que ele escreveu uma letra para essa composição, mudou o título e gravou, né? Essa música, ela se tornou Imagina. Claro que, evidentemente, tudo isso aconteceu com o consentimento do Tom Jobim, óbvio. Mas procura essa música por aí que você vai entender o que eu estou falando. Aquele lance do acaso que eu falei no começo desse vídeo, ele funcionou, no caso do Tom Jobim, também como um elemento de combustão, vamos dizer assim. Claro que eu estou falando em combustão em termos de desenvolvimento de carreira do Tom. Por que eu estou falando isso? Porque em 1954, o Dick Farney e o cantor Lúcio Alves, eles encomendaram para o Billy Blanco a criação de uma música que deveria se chamar Teresa da Praia. E o Billy Blanco estava meio ocupado e ele chamou quem, cara? Ele chamou um garoto que ele conhecia, um adolescente, um jovem ali que ele conhecia, que ele falava, pô, esse cara é talentoso. E colocou o Tom Jobim para musicar. Ele fez, o Billy Blanco fez a letra e ele colocou o Tom Jobim para musicar. E foi um grande sucesso. Na época foi um grande sucesso. E aí as pessoas começaram a prestar atenção no nome do Tom Jobim. Muita gente falava que ele tinha que continuar na carreira, que ele tinha que fazer shows na noite, né? Como todo mundo fazia naquela época. E o Tom Jobim, ele detestava isso. Ele detestava tocar na noite, em bar, em casa noturna. Ele detestava, ele chamava esses locais de cubículos das trevas, sabe? E ele detestava tocar à noite, cara, porque na verdade ele sentia que nesses cubículos das trevas, quem mandava eram os bêbados. Isso foi uma coisa que o Tom sempre detestou, tocar na noite. E também foi o acaso que fez surgir uma das maiores parcerias da história da música mundial, não é só brasileira. E também aconteceu por acaso. Foi em 1956, por motivos que o próprio Vinícius de Moraes nunca soube explicar, ele entregou para o Tom Jobim
uma tarefa, baseado naquela experiência que o Tom tinha feito com Teresa da Praia. O Vinícius chamou o Tom para musicar uma peça inteira de teatro que ele tinha escrito, chamada Orfeu da Conceição. Cara, pra você ter uma ideia de como essa parceria funcionou tão bem, uma das canções dessa peça virou um dos maiores clássicos da música brasileira em todos os tempos, que é a música intitulada Se Todos Fossem Iguais a Você. E aí foi o início de uma parceria que durou muitos anos. Inclusive o Vinícius, ele era absurdamente ciumento com essa parceria e ele ficava o tempo todo escrevendo coisas pro Tom musicar. E ele queria exclusividade na coisa. E o Tom, já com a cabeça um pouco mais aberta, ele não concordava com isso, tanto que inclusive ele compunha com o Vinícius, mas ele também compunha, por exemplo, com o Aloysio de Oliveira, com o Newton Mendonça, né, com outros parceiros. E você não tenha dúvida, meu amigo e minha amiga, não tenha a menor dúvida de que a bossa nova surgiu quando o Tom no piano, com as letras do Vinícius de Moraes e o violão do João Gilberto, eles começaram a trabalhar juntos num disco, que é esse aqui, ó. Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso. Eu tenho essa edição que na verdade veio numa série chamada Edição Histórica, lançada pela Fontana. Eu tô atrás do LP original, cara, que é raríssimo. Raríssimo. Uma hora eu vou encontrar. Mas eu tenho o disco nessa edição aqui, só para ilustrar para vocês. Ó, essa é a capa. Tá? E esse disco saiu em 1958. E aí o que aconteceu? O sucesso explodiu pro Tom Jobim quando o João Gilberto transformou Chega de Saudade num marco musical histórico. E também esse sucesso aumentou ainda mais quando o Tom compôs Desafinado, junto com o Newton Mendonça. Que na verdade era uma música que era uma grande brincadeira com o enorme contingente de cantores desafinados daqueles tempos que iam cantar no rádio. Aliás, o enorme contingente de gente desafinada, exatamente como existe hoje, né? Vamos combinar, né? Exatamente. Muita gente que se diz aí cantor, cantora, né? E é só que essa música foi levada a sério pelo João Gilberto. E aí ele gravou e se tornou o clássico antológico que é até hoje. Inclusive essa música foi até mesmo regravada pelo Frank Sinatra, que inclusive recebeu o título de Off Key, né? Ou Fora de Tom. E foi também regravada numa versão sensacional desse disco aqui, ó, do Jazz Samba, com o saxofonista Stan Getz e o guitarrista Charlie Bird. Esse disco aqui vendeu mais de 1 milhão de cópias na época. Foi um estouro sem proporção. E aliás, meu amigo e minha amiga, por falar no Frank Sinatra, você tem que ouvir isso aqui, cara. Esse disco aqui, tá? Que são todas as gravações que o Sinatra e o Tom Jobim fizeram pela gravadora Reprise, tá? Tem que ter isso aqui, essa edição aqui, tá? Tem a edição normal, mas você tem que ter essa aqui, porque aqui tem todas as gravações, inclusive a off-key, tá nesse disco aqui. E aí, o que é que aconteceu? Aliás, esse disco aqui você tem que ter, viu? Tem que ouvir isso aqui, que é o Jazz Samba do Stan Getz com o Charlie Bird. E aí o que acontece? Essas gravações nos Estados Unidos fizeram com que Desafinado se tornasse fundamental para a divulgação da então nova música brasileira. Foi por isso que o disco de estreia do Tom Jobim no mercado americano recebeu como título
Antônio Carlos Jobim, The Composer of Desafinado Plays, de 1963. Esse disco aqui também vendeu horrores, cara. Então vamos lá, para não perder o fio da meada do que eu estou contando aqui para vocês. Então, em 1959, antes disso aqui, o Tom compôs como um louco, né, uma série de canções. Pra você ter uma ideia, tem um disco da cantora Lenita Bruno, que chama-se Por Toda a Minha Vida, que foi lançado só com canções do Tom e do Vinícius. E esse disco, do repertório do disco, 9 canções eram inéditas. 9! E aí o Tom e Vinícius também compuseram aquela Sinfonia da Alvorada, que foi encomendada pelo presidente Juscelino Kubitschek para a inauguração de Brasília. E aí tem aquela pompa toda, tem um grande finale, tem um coral, que era a influência que o Tom tinha do Bach, Johann Sebastian Bach. Sempre teve presente isso na música do Tom Jobim. E aí, o que acontece? Foi também quando ele compôs e gravou a lendária Corcovado, que foi gravado por várias cantoras brasileiras e artistas de renome internacional, como por exemplo Johnny Metz, o Tony Bennett e a Doris Day, cara, que era uma cantora também muito boa. E aí também ele compôs também outra música absolutamente antológica, que é Samba de Uma Nota Só. Curiosamente, essa música levou 5 anos para ficar pronta, sabia? Porque ele e o Newton Mendonça, eles não se entendiam com relação ao arranjo. E aí quando saiu, virou essa canção incrível. E aí, naquela época, a música brasileira estava pronta para explodir em escala mundial, como aconteceu, que eu já contei aqui para vocês. Ah, tem um negócio que eu esqueci de falar. Sabe o que também foi muito importante para o pessoal lá nos Estados Unidos prestar atenção no Tom Jobim? O fato de ter saído um disco do João Gilberto em 1961 no mercado americano. Que eu também estou atrás, eu não consigo encontrar esse disco de forma alguma. Que chama-se Brazil's Brilliant João Gilberto. E aí o nome do Tom como compositor começou a chamar a atenção do mercado americano. E aí depois, como eu citei, teve o estouro da Desafinado no disco do Stan Getz com Charlie Bird, e aí o disco vendeu muito. E aí depois você sabe que teve aquele show da Bossa Nova no Carnegie Hall, que foi um evento muito desorganizado, muito maluco, mas a fama que aquele evento adquiriu escondeu completamente a zona que foi aquilo lá, né? E aí depois o Tom e o Vinícius, eles aparecem com o quê, cara? Eles aparecem com Garota de Ipanema. Aí, meu amigo, aí o nome do Tom Jobim virou mitológico, assim como a música. Em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar que você vá do planeta, você começou a tocar os primeiros acordes, as pessoas já falam, pô, Garota de Ipanema. Isso é ter sucesso internacional. Aí depois vieram outras músicas incríveis, cara. Uma das minhas favoritas, por exemplo, é uma chamada Só Danço Samba, que é maravilhosa, tem uma bossa incrível. E o interessante é que essa música ela surgiu quando o Tom estava numa festa. E aí ele viu, cara, uma garota incrível, bonita. Todo mundo ia tirar ela para dançar, porque na época na festa se tocava muito twist e muito cha-cha-cha, né, como a gente chamava na época. E ela, o tempo inteiro, as pessoas que queriam dançar com ela falavam, meu, só dança o samba. Só dança o samba. Só dança o samba. Cara, o Tom ficou vendo aquilo ali e falou, cara, eu vou compor uma música com essa frase. Porque ela ficava falando isso em voz alta. Só dança o samba. Genial, né? E a partir dali, meu amigo, o Tom Jobim lançou discos extraordinários. Assim, e todos lançados internacionalmente e com ótimas vendagens. E tem discos, cara, que ele lançou 2 por ano. Vou te dar um exemplo. Esse disco aqui, primeiro, esse disco aqui você tem que ter. Você tem que ouvir isso aqui, porque ter é realmente complicado, porque esse disco é muito raro. Mas aí ele lançou discos assim incríveis, cara, como por exemplo, o The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim, que é espetacular. Tem o Wave, que é maravilhoso. Tem o Stone Flower, que é incrível. O que mais aqui? O Tide, que é espetacular. Isso sem contar
extraordinário disco que ele gravou com a Elis Regina, né, cara? O Elis e Tom, nessa edição super especial aqui, incrível, que tem um som maravilhoso. E assim, todos os discos que o Tom gravou são todos os discos ótimos, cara. O Passarim, tem também o Terra Brasilis, que é incrível. Tem essa caixa aqui, que chama-se Inédito, né? Que são esse disco essa caixa tem umas gravações de 87, que ele regravou algumas coisas, colocou um material inédito. Olha que legal essa caixa, cara. Olha que incrível. Tem um livreto dentro. Essa caixa é incrível. É muito legal. Também tem o Antônio Brasileiro. Enfim, tem uma série de discos, cara, que são absolutamente imprescindíveis. Tem o Urubu aqui em LP, que também é incrível também. Você tem que conhecer isso aqui. Ah, e também você não pode deixar de ouvir o Matita Perê, cara. Clássico indiscutível. O disco que ele gravou com o Edu Lobo, o disco que ele gravou com o Dorival Caymmi. Enfim, do Tom Jobim você tem que ouvir tudo, sem exceção. Então, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito do maior nome da música brasileira mundial, intergaláctica, em todos os tempos, que é o Tom Jobim. O Tom Jobim teve carreira internacional, tá? Não esquece de deixar os seus comentários aqui a respeito do Tom Jobim. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E também não esqueça, né, de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.